paz de Deus, meus irmãos, como que estamos? Só alegria. E aí vamos continuar nossa edição especial da geração nova de grande saxofonista da Toccata CCB, né? E esse final de semana tivemos a enquete, né? Tivemos o Marcos Rosendo, escolhido por vocês, também o Samuel Balbino, né? Escolhido por vocês, e quem acabou ganhando foi um grande saxofonista aí da geração nova, que eu venho acompanhando aí há algum tempo também. Ele, moleque, tá tocando demais, viu? Moleque, vai dar trabalho, né? Pra nossa geração aí, os meninos aí, então hoje tá tudo fácil na internet pra você aprender a improvisar, tá? Meu, tem tudo na internet, é só pesquisar aí, né? Vamos falar dele, nada menos e nada mais de quem? Diego Lubeck. Bora lá comigo? Diego Lubeck, grande saxofonista aí da nova geração, né? Ele que eu acompanho há algum tempo, né? Eu tô admirando esses fraseados dele, esses ornamentos dele em cima, encaixando certinho na harmonia, né? Ele também tem um timbre de sax maravilhoso, né? Eu vou falar para vocês, poucos da geração dele tá nesse nível dele aí, né? Eu deixei esse vídeo e outro vídeo aí com a geração mais nova aí, muito legal eles tocando. Vamos assistir por inteiro comigo? Bora lá, rapaziada!